Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Meu Deus, o que será do povo da favela? Estamos vivendo como corvos. Eu sou Vanessa Espinosa, historiadora e professora. Aqui você está no Resenha Relâmpago, onde trago resenhas rápidas, sem spoiler, para facilitar a minha, a sua, a nossa vida de leitura. Esse é o seu Resenha Relâmpago. Hoje, conversar com você sobre Carolina, uma HQ da editora Veneta, publicada em 2018, e ela tem como autoria a linguista formada pela PUC de São Paulo e doutoranda em educação, imagino que já doutora, Silene Barbosa, e com a parte gráfica, a parte dos desenhos feita por João Pinheiro, que é artista visual, também constrói histórias em quadrinhos, porém nesse caso aqui ele fez a parte visual da biografia de Carolina Maria de Jesus. A ideia da obra é muito boa, porque vai tentar popularizar a biografia de uma escritora negra, de uma dos primeiros nomes com uma ascensão considerável, enfática, nacional e internacionalmente em nosso país, ali na segunda metade do século XX. A Carolina é mineira, mas ela migra para São Paulo e vai viver numa periferia, a qual foi inclusive ela e todos os demais colocados nesse ambiente periférico, inclusive perto das margens do Rio Tietê, porque o governo da época tinha o interesse em dar uma limpada em algumas regiões centrais de São Paulo. A biografia, ela tem o mérito de mostrar esse percurso dela até ser reconhecida como uma escritora nacional e internacionalmente, inclusive com obra traduzida. A principal obra que o HQ vai se concentrar é O Quarto de Despejo, sendo até hoje sua obra mais conhecida e reconhecida, ainda que ela não tenha produzido somente isso. O livro, ele não tem um sumário, mas eles escolheram fazer a organização do HQ em partes. Então você tem um prelúdio, vamos dizer assim, e logo em seguida tem a parte 1, chama Muito Bem, Carolina. Parte 2, Escrevicências. E a parte 3 é Vedete da Favela. Ainda tem uma parte em que há uma espécie de digressão para a infância dela, mas relacionada com a questão da escrita, que é bem interessante a escolha que eles fizeram, em que há não um apartado claro como eles fizeram aqui, né? As 3 partes que eu comentei, mas tem uma diferença assim bem interessante no desenho do João Pinheiro. Ele muda o traço dele, na minha visão, né? Deu para perceber que era uma mudança assim na forma dele narrar, vamos dizer assim, visualmente, esse pedaço aqui, que vai meio que ela mesma falando, né? Não tem alguém falando a biografia dela, com alguns trechos meio que o narrador encontrando ali ela e tal, ouvindo ela falar, né? Como se alguém estivesse espiando a história dela. No geral, a narrativa é assim. No final, ela tem aí a fala em primeira pessoa e também muda um pouco essa questão do traçado dele. Bom, e aí, além das 3 partes e esse finalzinho que a gente percebe que tem uma mudança no traçado dele quando ela fala em primeira pessoa, eles trazem também uma
forma escrita, como que uma forma da gente entender mais sobre a vida e obra de Carolina Maria de Jesus. Então, eles fazem essa última parte, que é curta. Achei uma pena não ter numeração de páginas, pelo menos nessa parte que vai fazer a narrativa escrita, né, da biografia dela, mas fica aqui mais ou menos umas 10 páginas a 12, com várias facetas da autora, da sua vida, mostrando um pouco sobre como foi a trajetória para sua publicação, sua vida em Minas, depois, bem rápido, depois também rapidamente falando como foi em São Paulo, o encontro dela com o jornalista que a descobre, e daí a vida dela muda um montão, né? E um pouco dos anos 60, que é quando tudo começa a acontecer nessa relação dela com a literatura, o mundo lendo a Carolina, e mostrando um pouco também como foi essa falta de interesse do público pós a obra master dela, que seria o Quarto de Despejo. Por fim, eles fazem uma reflexão sobre literatura negra e a importância das obras e dessa aparição de uma mulher preta periférica como literata, e há uma listagem também das obras de Carolina. Minhas impressões em geral, além de eu gostei do fato de eles terem explicado melhor para a pessoa leitora, e eu digo que eu achei interessante porque eles também colocaram referências bibliográficas, tanto durante os quadrinhos, quando eles citavam diretamente a forma como ela tinha se posicionado ou qualificado alguma situação. Eles colocam nota lá de que obra de Carolina tiraram aquela informação, como no final também tem todas as referências bibliográficas que eles utilizaram. Eles escrevem essas 10 páginas e eu digo sim que foi muito importante, porque eu não sei se eu já li outra biografia em HQ, que foi a da Angela Davis. Não conta toda a história da Angela Davis, mas pega uma boa parte, até ali, a relação dela com Panteras Negras. Bom, eu achei muito superficial, talvez por eu ter como comparação o nível de profundidade, de aspectos da vivência de Angela Davis, em contraste com Carolina. Eles focaram bastante em contar com imagens mostrando cenas da periferia e depois cenas dela em ascensão, bem como ela fora da favela, já residindo em uma casa de alvenaria, e essa trajetória dela, né, que tá sempre conversando a literatura e as condições materiais de Carolina e sua família. E por que foi interessante esse final escrito, né, pela autora Sirlene? Porque a biografia ficou muito superficial, no sentido de que os textos e os contextos, eles te ensinam sobre Carolina, mas não aprofundam muito, né? Eu já tive a oportunidade de ler Quarto de Despejo há uns 2 anos ou 3, enfim, e tem uma riqueza de detalhes brutais, as narrativas e tal. Então eu sempre penso que tinha mais elementos de Carolina pra gente se aprofundar enquanto essa personagem biográfica do HQ, mas a escolha não foi essa, então ficou algo muito rapidinho, mas contando basicamente a vida dela a partir da vivência na favela. Focou bastante nisso, e já faltando um terço você vai encontrar a ascensão dela e como isso se desenvolveu numa sociedade branca, elitizada, que a própria literatura também o era, e como ela teve que se relacionar com isso, o que influenciará também o seu sucesso ou não nas obras seguintes. Temos então
mais um Resenha Relâmpago, querido ouvinte. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais, @vanessaespinosa.ufrn e o Clio, @Clio História e Literatura. Links estão na descrição. E se você gosta do meu conteúdo aqui, pense em financiar o Clio. Estamos no Catarse, Pix e PicPay, além das nossas lojinhas com camisetas, livros, como sempre, link na descrição. Eu sou Vanessa Espinosa e vejo você em breve. Tchau!